Bom, boa noite. Nós estamos de novo aqui com um live. Hoje com uma convidada muito especial, muito querida, que ficamos conversando bastante aí, trocando receitas e tudo mais, que é a enfermeira Juliana Arauz, especializada em estomaterapia, que é formada pela Faculdade de São Carlos em 2015. Já trabalha há 4 anos em estomaterapia. E há mais de 1 ano ela é enfermeira na área de incontinência. Boa noite, Ju. Boa noite, tudo bom, Janice? Tudo bem. Ju, começa contando pra gente o que é estomaterapia. Estomaterapia ela é uma área, né, da enfermagem que aborda 3 grandes principais, 3 áreas, né? A de estomas e estomas intestinais, as de feridas, então a enfermeira que cuida exclusivamente de feridas, e a parte de incontinências. Dentro de incontinências a gente tem incontinências urinárias e incontinências fecais. Então, nosso interesse em trazer a Juliana aqui para a gente conversar é que todo mundo sabe que nós atendemos muitas crianças com mielomeningocele e a incontinência urinária na mielo, que também está muito relacionada à incontinência no lesado medular, Exatamente. né? É um assunto muito importante e que desperta nas pessoas uma curiosidade e uma necessidade de desmistificar o que é esse cateterismo. Tirar o medo, né, que existe em torno do cateterismo intermitente. Isso é muito importante. Por que se chama cateterismo intermitente? Isso. O cateterismo. Quando a gente fala cateterismo, todo mundo pensa no cateterismo do coração, né? A pessoa passa por um procedimento do coração, mas não. Catéter é um material que a gente utiliza, vulgarmente falando, é como se fosse um canudo. Então, a gente utiliza como o nome catéter, é tudo que a gente usa para drenar, né? Seja de qualquer local. Então, por exemplo, o cateterismo no coração é para justamente ajudar a fluir ali. Então, na questão urinária, cateterismo urinário é o que a gente vai inserir, vulgarmente, popularmente falando, é a sonda, né? Mas é o catéter. A gente insere o catéter para a gente fazer o esvaziamento da bexiga. E é intermitente porque a gente faz várias vezes ao dia. Então, as crianças que têm mielomeningocele, pela lesão medular, muitas, quase todas, ficam com essa incontinência urinária e a necessidade de esvaziar toda a bexiga é para preservar, não é isso? Exatamente. A área urinária, né? Os rins. O sistema urinário. Exatamente. Então, como é que se sabe quando uma criança precisa fazer a passagem da sonda, o cateterismo? Tá. Então, assim, o que acontece? Toda criança com mielomeningocele, ela pode ter um grau de bexiga neurogênica, assim como também o intestino neurogênico. Neurogênico por conta de uma lesão aí medular, digamos assim, né? Não deixa de ser um tipo de lesão medular. Então, o que acontece? Dentro dessa bexiga neurogênica, a nossa bexiga, ela tem um funcionamento no qual ela recebe informações do cérebro, onde quando eu faço o enchimento dela com a urina, ela chega e informa para o cérebro que precisa esvaziar. Exato. E aí a gente tem que esvaziá-la por completo. E aí a gente pode ter diversos tipos dentro da mielomeningocele, dentro da bexiga neurogênica, de como funciona esse esvaziamento. Então, a gente tem casos de crianças que sim fazem, crianças e adultos, tá? Que fazem a micção espontânea, só que ela às vezes não consegue esvaziar por completa a bexiga. Então, é como se eu ficasse com um restinho. Então, ao invés da minha bexiga ficar murcha, né? Quando eu esvazio ela completamente, ela fica com um restinho. Assim como tem também as pessoas que não têm essa sensibilidade do enchimento. E aí, às vezes, ela faz o esvaziamento por transbordamento, ou seja, a bexiga não está mais aguentando, ela está muito cheia, e aí o que entra de líquido ali começa a esvaziar. E aí, às vezes, esvazia quando você faz uma contração, ela esvazia aí quase por completa e as pessoas acham que está fazendo a micção espontaneamente ou naturalmente. Então, nos casos de mielomeningocele, como você disse, muitas crianças têm que fazer, né? Muitas pessoas que
tem mielomeningocele tem que fazer o cateterismo ou tem um tipo de bexiga neurogênica, né? Assim, estudos falam que são mais de 70% dessa população que precisa fazer o esvaziamento da bexiga através de um catéter. Então, isso é muito importante a gente tentar diagnosticar o quanto mais cedo. Então, justamente para que não fique esse restinho de urina. Que isso é um foco de infecção. É um foco de infecção. O que eu costumo explicar para os meus pacientes, Janice, assim, para ficar muito fácil de se entender. Isso. O que é a urina? A urina nada mais é do que o líquido que nossos rins filtraram. Então, o rim filtra o sangue, o que continua de bom permanece na minha corrente sanguínea. O que já não está muito adequado para a minha corrente sanguínea ou está em demasia, por exemplo, água, eu vou e levo ele para bexiga. Sendo dessa forma, é meio, por mais que seja estéril, é meio que uma sujeira do nosso corpo em formato de líquido. Sim. Então, se eu mantenho essa sujeira, esses cristalzinhos que a urina tem, podem ficar acumuladas e isso pode ter infecção urinária. Se eu tenho uma criança, por exemplo, que não tem essa sensibilidade do enchimento e que só faz o xixi por transbordamento, às vezes eu ainda posso ter o refluxo urinário. O que é o refluxo urinário? A gente tem os 2 rins, os ureteres e a bexiga. A bexiga está tão cheia que ela começa a voltar pelo ureter e aí começa a urina de volta para o rim. E aí a gente tem uma pielonefrite, a gente tem uma perda, nem que seja pequena, aí da função renal. Então, existe um exame, né, que é o urodinâmico, onde o médico detecta o nível de bexiga neurogênica, é isso? Isso. O nível de urina residual. Exatamente. Como está funcionando todo esse sistema? Isso. O estudo urodinâmico, ele funciona da seguinte forma. Eles vão deixar cheia a sua bexiga e vai ver quando você tem a sua sensação de micção, a sua sensação, a vontade de fazer o xixi. E aí eles vão ver lá o valor. A Juliana, né, vamos dar no meu exemplo, a Juliana tem a sensação de querer fazer o xixi com tantos ml dentro da bexiga dela. Quando ela não aguenta mais, é com tantos ml. Então, esse estudo consegue verificar a força da bexiga, o quanto que ela está suportando. E aí, quando eu fizer o meu xixi, vai ficar mostrando lá se eu fiz tudo ou se ficou um restinho. Então, ele é essencial fazer. O que a gente observa na clínica, né? Nós recebemos as crianças com mielo muito precocemente, porque quanto mais cedo começar todo o processo de reabilitação, melhor, né? E a gente vê que são pais muito sofridos, porque já vem. Normalmente a mielo é descoberta na vida ainda dentro do útero, na gestação. Hoje em dia se faz a cirurgia intraútero com excelentes resultados, mas é uma gravidez de risco, é uma preocupação para os pais, né? Assim que nasce, já passa o acompanhamento do neuro, do pediatra, já vai para a equipe de reabilitação e tudo, mas é fundamental que vá para um urologista para fazer o acompanhamento de todo esse processo, porque é importante manter, né? Isso. Todo o processo, a função, os rins, ok, não é isso? O que você disse foi muito bem colocado. Então, a gente tem ali, na nossa gestação, a gente descobre que tá com mielo. Aí tem que passar pela cirurgia intrauterina ou assim que a criança nasce. A primeira preocupação dos pais, que é o mais natural, eu não, de forma nenhuma eu julgo isso, mas que é o mais natural, é a motricidade, os movimentos, como que tá isso, né? Toda essa parte mais, entre aspas, pesada e mais visível. E aí, por último, eu olho aí pro xixi, porque vai fazendo a micção espontânea aí às vezes. E aí, quando se vai conhecer, quando se vai ter conhecimento, eu já estou tendo infecção urinária umas 2 a 3 vezes ao ano. Isso para criança é muito, na verdade, para um adulto já é muito. Então, o ideal é já sabendo que se tem
o quanto antes puder procurar um uropediatra, um urologista, é o ideal. Então, é importante ficar claro para desmistificar todo esse procedimento, né? Sim. Então, vamos lá. Meu bebê foi no médico, fez o exame e eu preciso fazer. Como é que é esse treinamento? Nossa, todo mundo fica assustado. Então. Eles então, falam vamos que falar tem que não é tão terrível assim. Exatamente, não é terrível. Vocês não têm que levar um hospital para casa de vocês, fiquem tranquilos. E uma coisa importante que nós estávamos conversando, que existe diferença do cateterismo. Explica isso, Exatamente. Que é importante. Por isso que as pessoas ficam assustadas. Então, a gente tem o cateterismo intermitente, né, o estéreo, e a gente tem o cateterismo intermitente limpo, tá? Qual que é a diferença? O estéreo vamos deixar para fazer em toda a instituição de saúde. Estéreo é no hospital, estéreo é num ambulatório. Vamos pensar na instituição de saúde, quando eu digo, não é nem clínica de fisioterapia, tá, gente? Simplesmente quando eu estou internado, quando eu estou sendo manipulado dentro de um hospital, ok? Cateterismo intermitente limpo. Eu preciso fazer esse procedimento em casa. Como que eu vou fazer em casa? Como que vai ser na minha rotina? Eu preciso manter o meio limpo, tá? Então, não precisa serem os com toque de limpeza, né? Que é aquela pessoa super preocupada que não pode encostar em nada ao seu redor, tem que tomar cuidado até com o local que vai. Não. O cateterismo intermitente limpo é justamente para adequar o dia a dia da pessoa que tem que fazer o cateterismo intermitente. Né? Eu costumo brincar, dentro de casa, nosso corpo já está acostumado a todas as bactérias que tem ali em casa. Dentro do hospital, a gente já tem bactérias multiresistentes, por isso que a gente tem que tomar mais cuidado. Então, aí como é que é o procedimento? A mãe passa por um treinamento, não é isso, Juliana? Isso é uma coisa que você costuma fazer? Isso. Então, na verdade, assim, geralmente, o ideal, na verdade, é que toda pessoa que tenha que fazer o cateterismo intermitente, ela seja treinada desde a instituição de saúde para ir para casa sabendo fazer. O que hoje a gente tem, que é super natural também, é que, infelizmente, nós, enfermeiros em visão de hospitalar, a gente tem muita situação hospitalar. Então, a gente quer ensinar do jeito que a gente faz nos protocolos de hospital. E aí acaba que a gente acaba assustando a mãe, né? A mãe, o pai... É uma verdade, eu fui enfermeira hospitalar e eu sei muito bem como que isso acontece. Então, o que acontece? A gente tem que tentar orientar a mãe da melhor forma possível, trazer esse aconchego, esse é o meu trabalho. Então, eu vou em residência, eu oriento, o tempo que tiver que levar para orientar a mãe, para orientar a criança, eu fico. É 1 hora, 2 horas, são 3 horas, eu fico para orientar. E aí a gente orienta no dia a dia. Então, estar em casa também é muito importante porque ele está no seu ambiente. Parece que quando a gente está na instituição de saúde, eu digo por mim mesmo, a gente está ali, quando a gente coloca o pé para fora, parece que a gente absorveu só 50% das informações. Então não é uma coisa tão difícil de se colocar no dia a dia da criança. Não. A gente vê na clínica os pais que fazem, já depois fazem com tanta prática, a importância de que seja mais de uma pessoa treinada na residência para fazer, não é? Isso. Porque senão a criança fica dependente. E a gente gera não quero dizer um estresse, me fugiu a palavra, mas uma sobrecarga naquela pessoa, se só uma pessoa faz. Então, se eu só tenho a mãe para fazer, fica uma sobrecarga para ela, dela ainda ter que fazer. Então, isso realmente tem que ser compartilhado. Seria o ideal fazer mais de uma pessoa. E uma coisa legal é que crianças, a partir de que idade já podem começar a treinar a fazer sozinhas? Porque eu acho que isso dá um grau de independência fantástico. E é possível. Olha, a gente não tem nada em literatura que fale assim, a criança com a idade X, ela tem que iniciar sozinha. Isso depende muito, eu costumo dizer, inclusive, de como a gente vai inserindo isso na vida do filho, né? De como os pais vão inserindo. Menino é muito mais fácil, mas menino a gente sabe que tem uma situação um pouco mais dependente. Então, ele gosta mais de que a mãe auxilie nas coisas. Mais fácil por conta da visualização uretral.
Então, na verdade, quando você vê que ele já tem uma independência própria, eu já posso começar a orientá-lo. Já orientei meninos de 7 anos, por exemplo. Assim como eu já conheço casos de meninas com 6 anos que começaram a querer fazer sozinhas. Então, tudo depende de como a criança tem essa situação para ela, leva essa situação para ela, e isso depende muito de como os pais enxergam isso. Inclusive, a gente estava pensando, né, de fazer um grupinho lá na clínica para você já começar a conversar com as menininhas ou os meninos mais velhos para trocar ideias sobre isso e depois poder fazer o treinamento, não é? Isso. Nós, quando a gente tem, assim, quando estamos no papel de pai e mãe, a gente quer sempre proteger bastante. E a gente sempre acha que tudo é muito cedo para eles. E a gente tem uma cultura que, aqui no Brasil, né? Eu digo no Brasil porque a gente tem outros locais no mundo, tirando até parte de cateterismo intermitente, na situação de que estar mexendo na genitália é uma coisa somente sexual. E a gente não tem isso. Então, eu tenho muito receio de mães e pais de falarem para suas filhas ou para os seus filhos iniciarem o cateterismo, imaginando que está levando para um lado sexual, e não é de forma nenhuma dessa forma. E isso não é abordado desse jeito de nenhuma forma. Então, a gente orienta a pessoa a se conhecer o seu corpo. Então, esse que é o mais importante, né? A gente tem uma pergunta aqui de uma mãe que mandou pra gente, que ela diz que a filhinha dela tem 9 anos e que nunca conseguiram introduzir o catéter nela, nem em laboratório na realização do urodinâmico. Que condição é essa? A gente tem alguns casos de crianças com mielo que às vezes apresentam um estreitamento na uretra, ou às vezes a uretra é um pouquinho tortinha. E aí isso dá uns impeditivos de eu fazer a inserção do catéter. Por isso é muito importante a gente ter um catéter adequado, né? O catéter o convencional, o de PVC, ele dobra muito facilmente, ele não é lubrificado. E às vezes isso pode dificultar. Não sei se essa mãe já tentou usar algum lubrificado. Eu digo qualquer lubrificado, tá? Mas, por exemplo, o que eu costumo trabalhar, o que eu trabalho, é um lubrificado um pouco mais, inclusive, resistente. E a gente consegue fazer essa passagem. Não que ele seja resistente, o material dele é um pouquinho mais durinho. E aí isso faz com que não tenha nenhum desvio, nenhuma dobra e não machuque. Entendi. Outra coisa, assim, que a gente observa na clínica, a frequência de se fazer o cateterismo. Vamos falar um pouquinho da frequência? Vamos. Não é uma receita de bolo. Então, eu não vou virar para a Genice e falar, Genice, você tem que fazer 5 vezes. E eu não vou virar para a Maria e falar para a Maria ela tem que fazer 5 vezes. Cada pessoa tem o seu organismo, tá? A média de cateterismos ao dia, geralmente, nas pessoas que realizam cateterismo intermitente, é de 4 a 6 vezes ao dia. Que, inclusive, a Sociedade Brasileira de Urologia considera como padrão ouro, tá bom? Aí você vira pra mim e fala assim, Genice, mas 5 vezes ao dia, 4 a 5 vezes ao dia, é muito. Mas se a gente for pensar em quantas vezes eu vou no banheiro, quantas vezes você vai no banheiro, às vezes não é muito, né? A questão é que a gente está utilizando um artifício aí para fazer o xixi, propriamente dito. Então, o que a gente faz? O nosso início do cateterismo intermitente, toda vez que eu oriento a mãe, o pai, eu oriento para que eles marquem quanto de xixi está saindo, para a gente ter uma média, tá? Então, a gente sabe que a bexiga, ela aguenta tantos ml. Então, se está desprezando a cada vez X ml, eu posso manter 4 vezes ao dia. Um exemplo. Entendi. Assim como a pessoa faz super pouco xixi, esvazia pouco pelo catéter. Então, vamos diminuir? Vamos deixar 3 vezes ao dia? Ou então, não, está fazendo muito xixi, está extrapolando o recipiente, a bexiga. Então, vamos aumentar. Então, isso é muito individual. Normalmente, então, quando se orienta para a mãe, nas primeiras vezes ela vai fazer a dosagem de quanto saiu de xixi, até para saber programar, não é? Exatamente. De quanto em quanto tempo. Outra coisa, nós estamos falando que existem crianças
que conseguem uma micção espontânea, né? Uhum. Então, e que pode e deve, às vezes fica esse residual. Então, o correto seria fazer primeiro o xixi e depois a introdução da sonda para tirar o residual, é isso? Exatamente. Então, não é porque eu tenho que passar o catéter que eu vou deixar de fazer o xixi espontaneamente. Se eu consigo fazer o xixi espontaneamente, permaneço. Só que eu tenho que retirar esse volume residual, tá? E aí, sim, geralmente quando a gente tem um volume residual, dá às vezes pra gente diminuir as vezes do cateterismo. Mas aí é tudo isso que a gente precisa ver, porque aí às vezes a gente acha que faz bastante xixi. Mas aí a gente faz só a metade do que a nossa bexiga comporta. Entendi. Então fica muita urina ali parada. Entendi. Então provavelmente possa ser que tenha que fazer todas as vezes. Por isso que eu digo, cada caso acaba sendo um caso e o acompanhamento tem que ser de perto. Se a criança ou a mãe está fazendo a sondagem bem regular, em tantas vezes, ainda existe escape entre uma sondagem e outra? O escape é geralmente quando eu ultrapasso muito tempo do cateterismo. Senão, não tem. Senão, não tem. Ou geralmente a gente tem escape quando a gente pode estar com uma infecção urinária, né? Ou às vezes também dependendo do que a pessoa tem, se ela tem uma hiperatividade da bexiga, dependendo de como ela tá, a hiperatividade é como se a bexiga ficasse contraindo toda hora. Então vai ter. Então por isso que a gente também tem que ver. Olha, tá fazendo 4 vezes ao dia e eu tô tendo escapes, mas como que tá sendo os seus escapes? Se a gente aumentar o cateterismo, será que vai melhorar os escapes? É isso. Se tem certeza que na sondagem está tirando toda a urina também, né? Será que você está tirando tudo mesmo ou será que você está deixando ainda um restinho ali? Entendi. Entendeu? A ingesta de água também é muito fundamental em relação a isso. Então é importante esse acompanhamento, né? Para saber analisar todo o processo. Isso. Né? Esse acompanhamento, Janice, ele é inicial, né? Porque aí você consegue ter uma situação do corpo, consegue conhecer o organismo de cada pessoa. Significa que ela vai fazer isso o resto da vida. Ela vai ter que fazer o controle o resto da vida? Não vai ter que ficar preso a isso. Geralmente, isso é na primeira semana, dependendo da pessoa, e a gente faz em uma semana esse controle. Vamos falar um pouco agora da outra parte, das fezes. Como sim, que vamos. Porque não faz muito tempo que se começou essa prática no Brasil, né? De fazer a lavagem. E, assim, como a gente convive com muitas crianças, nós vemos que é uma coisa que foi muito boa. Porque, primeiro, acabaram os escapes. Segundo, existe uma limpeza intestinal, não existe a retenção de fezes, que dá uma série de coisas. A gente tem que lembrar que fezes retidas levam infecção, porque é tóxico para o organismo. Exatamente. Então, fala um pouquinho para a gente como funciona isso. É muito importante, porque às vezes a gente tem crianças, pessoas com bexiga, com intestino neurogênico e que fazem aquele chamado flit enema, ou vai no hospital fazer essa lavagem, usa glicerol e tudo mais. Tudo isso são substâncias que a gente está colocando no nosso corpo. Quando a gente fala em lavagem intestinal, periodicamente, por exemplo, nos casos que você disse que está recente, o que geralmente falam é do coninema, que eu já vou explicar também bonitinho como que está funcionando aqui no Brasil, ele é somente a base de água. Ou seja, eu não vou irritar a minha mucosa, não estou colocando substâncias químicas na minha mucosa. Uma coisa é fazer flit enema para um exame. Sim. Uma coisa é fazer flit enema porque eu estou numa situação grave e é esporádica. Agora, se eu fizer isso numa criança, numa pessoa que tem um intestino neurogênico, todos os dias, ou a cada 2 dias, tipo, para todo sempre, eu vou ter uma irritação na mucosa, vou ter alguma consequência por estar usando. Exatamente. E aí, por que é tão indicado aí esse coninema, né, ou a lavagem intestinal? Ela é puramente a base de água com uma temperatura adequada, e aí faz a inserção da água por todo esse intestino, e aí ele, por conta da temperatura da água, a gente coloca numa temperatura morna, tá? E aí ela estimula a peristalse. A peristalse é o movimento intestinal onde eu vou tirar todas as fezes.
E aí, geralmente, fazem ou todo dia ou a cada 2 dias, por exemplo. Depende também do organismo da pessoa, tá? E aí ela vai acabar com esses escapes, como você disse. Chegam muito para mim perguntando desse cone-enema. A empresa a qual eu trabalho, a Coloplast, ela tem o Peristin, que é o irrigador anal, só que ele está fora do Brasil, tá? Puxa vida. Isso, infelizmente. Tanto assim que para intestino neurogênico, ele é a recomendação número 1 fora do Brasil para estar se fazendo uso. Então, ele é todo adequado, tem todo um mecanismo diferenciado. Infelizmente, a gente não está conseguindo trazer para o Brasil esse material, tá? E aí tem algumas pessoas que elas acabam fazendo uma adaptação de um outro produto nosso, que nós, como empresa, a gente infelizmente não pode se responsabilizar e a gente não indica, mas a gente tem o conhecimento que algumas pessoas utilizam. O mecanismo é praticamente o mesmo, mas aí infelizmente esse eu não posso orientar, porque a gente realmente, como empresa, não orienta. A gente está fazendo aí, procurando verificar estudos para ver se a gente consegue a liberação da Anvisa tanto para o Peristin, né, o irrigador anal, ou para esse outro produto que seja utilizado para os 2 meios. Mas é importante a prática, né? Está sendo muito utilizado, quer dizer, a Anvisa podia olhar isso e liberar o material correto para aquilo ser feito, né? Porque hoje está sendo uma adaptação, não é isso? Exatamente, está fazendo uma adaptação. E tudo que a gente conversou aqui sobre mielo, a gente aplica também no lesado medular. Sim, no lesado medular. Inclusive que nós estávamos falando que para nós que somos na área da reabilitação, todo esse procedimento do cateterismo e tudo chegou não faz muito tempo, né? E que acabam tendo lesados medulares, pessoas que tiveram lesão há muito tempo, que não fazem esse procedimento e que acabam tendo muitas infecções urinárias, cálculo renal, pielonefrite, essas complicações todas do sistema urinário, né? Então, que essa prática veio para ajudar e muito a vida da pessoa, né? Isso. As condições de ter uma vida mais saudável, mais pronta para o dia a dia, não é isso? Isso. Antigamente, o cateterismo ele era visto como o último recurso. Hoje isso está mudando, já mudou e vê-se como o primeiro recurso. Tem gente que acha que o cateterismo, ele ainda alguns acham que é o último recurso, que eu vou fazer um tratamento conservador. Mas às vezes o cateterismo ele é um tratamento conservador. Em diversas situações, tá? Então, estava conversando antes até com a Janice. Até recentemente, próprios eventos urológicos vêm abordando cada vez mais, né, eventos com médicos urologistas vêm abordando cada vez mais disfunções miccionais e a importância do cateterismo intermitente. Então, a gente tem alguns manuais da SBU, a SBU é a Sociedade Brasileira de Urologia, onde fala somente de cateterismo intermitente e a sua importância. O último que a gente tem é de 2016, então é bem recente. Onde ele fala da importância de ser um catéter hidrofílico, da importância de fazer mais vezes ao dia do que eu fazer só uma vez ao dia. Então, assim, às vezes as pessoas começam a fazer o cateterismo, tenho que fazer o cateterismo, vou fazer só uma vez ao dia. Mas como eu falei para você antes, depende, às vezes ela tem que fazer 3. 4 ou 5 vezes ao dia, depende de cada pessoa. E aí ela permanece tendo infecção de urina, se ela não faz a quantidade ideal. Então, assim, hoje a Sociedade Brasileira vem abordando cada vez mais esse tema, o que nos deixa muito feliz, né? Porque isso traz uma qualidade de vida. Você citou lesado medular. Quantos lesados medulares, até mielo meningo, quantos deles fazem esportes? E quantos desses não vão a uma competição porque eles tiveram uma infecção urinária? Às vezes a infecção urinária dele acomete muito mais, dá muito mais febre, ou às vezes nem dá febre, mas
cai a resistência. Sim. Então, eu não fazer o cateterismo intermitente, eu diminuo a minha qualidade de vida. E às vezes as pessoas só percebem isso quando eles fazem pela primeira vez. Então, realmente, eu já peguei pessoas com lesão medular de 25 anos que nunca fizeram na vida. Entendi. E aí eu fiquei sabendo que já parou em UTI, já, Sim. né? Então, mega importante, ainda bem. Então, conhecimento, na verdade, gente, é tudo. Sim. Né? É desmistificar, conhecer, saber a importância, ver que isso é uma solução, não é um problema, não é? Isso, exatamente. E como nós já conversamos, cada caso é um caso, tem que se estudar direitinho. Para isso tem que ir ao urologista, com a questão da parte intestinal, tem que ser um gastro, para ele fazer o acompanhamento, ver a indicação direitinho, Exatamente. acompanhado por bons profissionais, a coisa dá tudo certo e não é tão difícil, né? Exatamente. Existe algum caso também que eu vejo isso na prática, que às vezes à noite, para não ficar muito tempo com a bexiga cheia, eles põem o catéter aberto, né? Geralmente para criança. Isso, não é? Assim, tem profissionais que fazem, tem profissionais que não fazem, não tem estudos que falam os benefícios ou os malefícios disso. Eu particularmente digo que você levanta para ir no banheiro fazer xixi à noite. Você vai no banheiro antes de dormir e aí quando você acorda você já faz uma quantidade maior. Então não tem problema eu manter ali essa urina porque você está dormindo. Mas também tenho bastante conhecidos que fazem esse procedimento e a gente orienta de uma forma correta. Se teve indicação médica, não tem problema, a gente orienta. Então tá bom. Tem alguma pergunta, alguma dúvida para o pessoal daqui? A Juliane, ela pergunta se o filho dela sai de 3 a 4 ml quando passava sonda. A médica disse que se saísse menos de 20 não era para passar, ou era para passar só uma vez ao dia. Ela quer saber se isso está realmente certo. Então vamos repetir a pergunta? Quer que eu repita? Isso. A Juliane, né? A Juliane, ela perguntou, Janice, porque o filho dela, quando ela passava sonda, saía de 3 a 4 ml todas as vezes que ela passava. E aí a médica falou que saindo menos de 20 ml, ela poderia cessar a passagem da sonda ou passar uma vez ao dia. Tá? Primeiro que a gente tem que saber quantos aninhos ele tem. Então, ele deve ser uma criança pequenininha aí pela pergunta dela e pela quantidade de ml. Tá bom? Mas, por exemplo, se ela faz 5 vezes ao dia e tá saindo 3, 4 ml, se a gente for juntar, tá saindo uma média aí de 20 ml, digamos assim, ao dia. Então, realmente, o ideal, eu posso diminuir, eu faço 2 vezes ao dia para eu tirar. Mais. Então, de manhã, eu retiro o resíduo todinho da noite que ele ficou dormindo. E aí, à noite, antes dele dormir, eu tiro o resíduo todinho do dia que ele ficou ali, tendo a vidinha dele, a rotina dele. Mas aí o ideal, eu já diria que fossem 2 vezes ao dia. A da manhã e a da noite. E quando o refluxo da criança se fecha, pode diminuir a passagem da sonda? O refluxo não tá... a pergunta, então, foi... Repete a pergunta. Quem perguntou tem o nome? A Val. A Val perguntou se quando o refluxo cessa, né, se ele se fecha, se eu posso diminuir a quantidade de vezes do cateterismo intermitente. Não propriamente dito, tá? Tudo depende da quantidade de ml que eu tô fazendo, que eu tô retirando o xixi ali no cateterismo. Então, às vezes sim, a gente tem casos de refluxos que aumentam a quantidade de cateterismo para eu andar ali numa linha de segurança. Mas também eu só vou poder diminuir vendo a quantidade de urina que tá ficando ali na bexiga dele. A Juliane falou que o filho dela tem 4 anos. Tá vendo? Então, Juliane, da pergunta anterior, né, que eu falei que é pequenininho, ele tem 4 anos, então ele já poderia estar fazendo mais, então eu acho que o ideal para você mesmo é fazer só as 2 vezes ao dia, se ele permanece só esvaziando de 3 a 4 vezes ao dia.
Se ele permanecer tendo muitos respingos, eu não sei se ele ainda utiliza fralda, mas se ele permanecer tendo muitos respingos na fralda, aí a gente precisa talvez ou repetir o urodinâmico para ver, não sei quando que você teve essa visualização dos 3 a 4 ml, né? Então, ele já poderia ter uma quantidade maior. Então, ele está realmente tirando bem pouquinho. Então, só para uma margem de segurança de manhã e à noite. Mais alguma? Bom, se ainda tiver alguma dúvida, manda pra gente. Nós vamos encaminhar para a Juliana. Isso. E a Juliana ficou de responder tudo que for necessário. Claro, Isso? sem nenhum problema. Eu agradeço muito, viu, o convite. Eu que agradeço muito a sua presença e boa noite para todos. Boa noite.